Olá, sejam bem-vindos a mais um Na Paleta. Sou o Victor Romancini e hoje eu vou mostrar para vocês mais uma casa geminada, com tudo que a gente gosta. Essa daqui é uma casa geminada de 89 metros quadrados que eu fiz como modelo para a construtora. Então você vai ver que a gente tentou trazer uma possibilidade mais diversa possível com o aproveitamento original da planta fornecida pela construtora. Aqui nós não fizemos muitas alterações arquitetônicas, justamente porque a gente precisa valorizar cada espaço pensado pelo arquiteto e pela construtora para trazer esse espaço aqui. Ela é bem aconchegante, tem tons bem terrosos, bem acolhedores, para você realmente se sentir em casa e conseguir se imaginar dentro desse espaço. Mesmo porque a ideia de uma casa modelo é que a gente consiga dar proporção para o ambiente. Imagina você, acabou de comprar uma casa, entrou naquela fase de obra e só vê parede cinza, concreto e tudo mais. Dificilmente a gente consegue ter a percepção das possibilidades que essa casa consegue trazer pra gente em questão de layout, de concepção do espaço. A casa modelo, assim como apartamentos modelos e como aquelas plantas humanizadas, tem exatamente a intenção de trazer você para dentro do seu espaço. Eu disse que hoje o dia seria de obras e o dia é de obra mesmo. Eu estou aqui no meio da construção do Casa Alamedas para poder mostrar como que está o andamento da nossa casa modelo, que é a casa de 2 dormitórios. Já estamos com ela quase toda prontinha. Eu deixei desfocado porque eu quero deixar um suspense, mas eu vou mostrar como que já está ficando todo esse andamento e esse projeto incrível que Estúdio Roma e Victor Romancini produziram para o Casa da Diretiva. E já com os devidos equipamentos de segurança, nós fomos visitar, ainda em obra, a casa modelo que nós estamos preparando. Daqui a pouco, todo esse terreno vai estar com outras casas como essa daqui. Vamos conferir junto comigo? Mas antes, aquele alinhamento básico de projeto e vamos à casa. Essa daqui é a parte do living com cozinha completamente integrado. Aproveitei para já equalizar as escolhas dos acabamentos do mobiliário que vai vir por aqui. Tô trabalhando sim com uma pegada bem natural, com palhinha no encosto da cadeira e um tecido de linho. Mas para as cadeiras eu optei por trabalhar com um tecido bem durável, que é esse coríssimo fantástico. Lógico que a Portobello não poderia estar fora desse projeto. Aqui é só um spoilerzinho e aguardem para muito mais de Casa Alamedas aqui comigo. Esse aqui, na verdade, é o segundo projeto de casa geminada que eu executo e já trago aqui no Na Paleta para vocês. Aliás, eu já vou convidar vocês, assim que acabar esse vídeo, vocês já clicarem no link e já serem direcionados para o próximo vídeo, que é o de casas geminadas que eu já postei. Aí eu vou pedir para vocês deixarem nos comentários o que vocês acharam das propostas das duas casas. Porque sim, elas são diferentes, apesar de serem geminadas, apesar de serem casas modelos. Uma nós temos 3 dormitórios e essa daqui nós estamos com 2 dormitórios. E a pegada da decoração é completamente diferente. E logo que a gente entra aqui na casa, a gente é recebido por essa sala. Aliás, a casa é toda com a planta livre e nós conseguimos visualizar a sala de jantar, a cozinha. A ideia dessa sala foi trazer uma possibilidade de uso pensado em uma persona, em um cliente que nós idealizamos para dentro desse espaço. E esse sofá aqui, por exemplo, ele tem 2 frentes, uma para a parte da TV e a segunda para a parte da sala de jantar. Eu pensei ele justamente para a gente conseguir trazer essa diversidade dentro do ambiente, a gente conseguir trazer esse receber em casa de formas diferentes. Pro lado da TV, nós temos um sentar convencional ainda, porém esse sofá poderia sim ser um sofá automatizado ou com esse encosto que ele iria para trás com automação ou até manualmente. Porque aí sim nós teríamos um sofá mais ainda confortável com a ideia da TV para trazer essa chaise bem despojada para a gente deitar mesmo.
Esse sofá, ele é sob medida, então esse puff aqui, por exemplo, ele também serve nessa opção aqui para ser um apoio para os pés. Então, na hora que você tiver que deitar aqui para assistir uma TV, um filme, uma série, você puxa esse puffzinho aqui para cá e a gente consegue trazer essa diversidade a mais também para essa área. Eu falei um pouco do layout com essa distribuição do sofá nessa posição, mas você vê que aqui a gente tem uma área bem confortável que caberia inclusive uma mesa de centro. Falando do mobiliário mais fixo, eu quis trazer essa integração dos ambientes. Então você vai ver que desde a sala de TV até a sala de jantar, nós temos esse grande painel que traz essa brincadeira de um painel mais liso, com algum friso, e aqui desse lado um painel ripado. Esse painel ripado foi pensado para criar exatamente essa divisão entre os dois ambientes, que é bem aonde o sofá ele está posicionado. E essa prateleira que nós temos aqui na parte superior, ela tem essa iluminação bem de conforto, que ajuda tanto na iluminação geral, quanto numa possibilidade de você estar aqui para assistir uma TV bem confortável, com uma iluminação um pouquinho mais neutra, um pouquinho mais baixa, para trazer esse conforto mesmo. E para a sala de jantar, a ideia foi exatamente essa, de eu estar sentado aqui e você aqui, por exemplo, na minha frente, conversando comigo neste sofá. Então, a ideia de trazer ele como um sofá ilha, que está muito em alta, inclusive, e acredito que não vai sair por ser um modismo, justamente porque ele traz múltiplas funções. Mas o sofá eu já falei, vou me concentrar aqui um pouco mais na sala de jantar. Como aqui a gente tem um espaço que também divide entre a sala de TV e a cozinha, eu quis trazer uma sala de jantar que fosse mais orgânica e que quebrasse essas arestas que eu sempre falo em todos os vídeos da construção mais reta, de tudo ser mais quadrado. A ideia de trazer uma mesa redonda para cá traz essa fluidez para o espaço. Por quê? Imagina se a gente tivesse colocado aqui uma mesa quadrada. Exatamente aonde eu estou, ela teria uma quina, um bico aqui, que facilmente, pela casa ser mais compacta, você ia acabar se batendo. Então a gente traz essa parte mais orgânica para o mobiliário, justamente para trazer esse visual mais leve, mas também para uma questão bastante funcional, que é a circulação do espaço. Até mesmo para a gente conseguir ter acesso à varanda que nós temos ali. Então a gente consegue abrir as cortinas, ter acesso a essa varanda de uma forma muito fácil, muito orgânica, muito fluida. Em questão dos materiais, você vai ver que nós estamos com essa pegada um pouco mais neutra do sofá aqui. E pro lado de cá eu já carreguei um pouco mais na madeira, para trazer exatamente esse conforto. E aqui a gente brinca com algumas texturas, então nós temos uma madeira um pouco mais lisa na mesa, nós trouxemos a palhinha, que eu sou apaixonado, e que traz esse ar um pouco mais aconchegante, mais de casa de vó, que a gente gosta bastante, tem sido bastante procurado ultimamente. E também o lustre na madeira, então a gente cria exatamente esse grande volume, bem acolhedor, bem aconchegante, e é um dos espaços que é mais utilizados hoje em dia nas casas para poder receber. Quando a gente vem aqui para a cozinha, essa cozinha, gente, é um caso à parte, porque aqui a gente tem muitas possibilidades, muitas. Aliás, a casa toda tem, mas ela em específico, a gente tem possibilidade de armários até o teto, mais um espaço de bancada aqui, trazer essa lavanderia que está integrada aqui na cozinha para o lado externo e você ganhar um pouco mais de espaço de armazenamento para o interno. Mas eu vou me concentrar em mostrar qual a proposta que eu quis trazer aqui para dentro desse espaço. Então a cozinha é uma cozinha um pouco mais compacta, quase como uma cozinha de apartamento que a gente costuma visualizar bastante, só que com muito mais espaço de circulação e espaço de armazenamento. Então nós temos aqui na parte superior esse móvel que traz bastante espaço de armazenamento e que esconde aqui, inclusive, uma coifa muito interessante. Então a coifa existe aqui em cima do cooktop, mas a gente deixa ela toda mimetizada. Aliás, você já deve ter visto isso em outros projetos meus, porque eu sempre gosto de trabalhar bastante com essa coifa que é em caço da Tramontina. E aí a gente consegue trazer esse visual de caixa, essa volumetria, ela fica bem marcada justamente por conta desse elemento que a gente colocou aqui. A pedra da bancada, ela sobe para as laterais e também para essa parte do topo, fazendo um arremate aqui no armário superior e te dá uma praticidade muito grande. Mesmo porque, se você notar, nós não temos nenhuma emenda nessa pedra de fundo, ou seja, muito menos rejuntes para poder serem limpados e tudo mais. Então tudo isso foi muito bem pensado.
E ele subindo nas duas laterais também facilita na utilização do dia a dia. Então se eu estou lavando uma louça aqui e respinga água, eu não estou respingando direto no meu mobiliário. Do outro lado, a mesma coisa caso a gente vai fazer uma fritura ou alguma cocção e ele não vai espirrar gordura, por exemplo, nas paredes, que é muito mais difícil da gente conseguir higienizar. Então todos os detalhes aqui são realmente muito pensados para que a gente consiga trazer a praticidade. Na parte inferior nós temos bastante mobiliário também, gaveteiros, basculantes, gavetões, que eu acho muito prático justamente por conta da possibilidade da gente conseguir extrair a gaveta e a gente conseguir ver o que tem dentro. A nossa geladeira está aqui juntamente com a torre dos fornos. Então todas essas praticidades do dia a dia, que aliás, eu vou fazer aqui um convite para vocês. Mais um vídeo falando sobre cozinhas e todas essas praticidades que eu vou comentar com vocês, lá tem tudo detalhado. Alturas, medidas e o como que a gente consegue trazer essa ergonomia para a sua cozinha. Então a gente tem aqui o forno, que está bem próximo de um apoio, o micro-ondas e também a nossa geladeira. Aquele espelho ali atrás, ele esconde um pilar que dá apoio para a escada, mas que a gente já chega lá. E a área de serviço, ela tá aqui dentro da casa também, fica de frente com a bancada e eu trouxe ela aqui, primeiro para manter uma configuração original da planta e mostrar que essa lavanderia pode ficar bem localizada aqui. E ela vai servir de apoio, inclusive, para a bancada. Porque se você notar, quando a gente trouxe cooktop de 5 bocas, uma cuba, a gente ficou com um espaço um pouco mais reduzido de cocção, né? De um espaço de você abrir uma massa, de colocar o preparo. E aqui atrás a gente consegue ter essa bancada um pouco mais ampla para te auxiliar também nesse processo. Fora a cuba, que é um belo de um tanque bem confortável, também da Tramontina, que é o tanque Jumbo. Ele tem 91 litros, gente, ele é excelente e ainda você consegue retirar esses acessórios dele para criar uma cuba bem grandona. Lavar uma panela maior e tudo mais aqui nesse espaço. Ah, Vitor, mas eu não gosto de uma lavanderia exposta, porque eu gosto de deixar ela ali mais bagunçadinha, com mais utensílios e tudo mais. Não tem problema, aqui facilmente você conseguiria trazer uma porta de correr, criar como se fosse um armário e esconder, mimetizar ela completamente. E uma outra possibilidade seria a gente fazer essa lavanderia ficar para a área externa. Então você ganharia mais um espaço de armário e armazenamento para dentro da cozinha e ela ficaria toda para uma varanda que a gente tem aqui. Que aliás, eu vou guardar essa parte externa pro final e vou mostrar tudo pra vocês. Mas antes, vamos subir e conhecer os quartos? Você acha que eu já tava aqui quase me esquecendo que antes da gente subir as escadas e mostrar os quartos, a gente tem esse canto aqui. A ideia da casa é realmente aproveitar todos os espaços disponíveis para trazer funções. Eu, na minha proposta, trouxe essa ideia de um bar mais leve, com alguns gavetões aqui na parte de baixo, uma prateleira mais decorativa e esse espelho que eu já comentei com vocês que mimetiza esse pilar que dá sustentação para a escada. Então a gente tem um bar. Mas pensando aqui, o que a gente poderia fazer embaixo da escada? Eu vou te dar aqui algumas ideias. A gente poderia fazer um espaço de apoio, visto que a gente está próximo da entrada, para uma sapateira, então a gente já tem um puff, abre o gavetão, coloca os sapatos ali, a gente não circula com os sapatos dentro de casa. Pós-pandemia, muita gente aderiu isso no dia a dia. Uma outra possibilidade seria um aparador talvez um pouco mais completo, com mais espaço de armazenamento, que desse suporte para o espaço de jantar. Uma outra ideia aí seria a gente conseguir fazer todo o fechamento dessa parte de baixo e a gente conseguir criar um grande espaço de armazenamento, quase como aquele depósito para guardar as tranqueirinhas do dia a dia. Aí, ó, dei 4 possibilidades para esse espaço aqui para vocês também. Agora sim a gente sobe. E aqui para esse espaço no corredor que dá para os quartos, eu trouxe um home office com 2 bancadas aqui, você colocar o seu computador. Mas também poderia sim ser um espaço mais fechado para armazenamento. Mas o que eu vou mostrar para vocês aqui é esse quarto que tem diversas soluções. Para uma das suítes eu optei por trazer essa possibilidade bem diversa e apresentar para vocês a primeira vez uma beliche aqui em um dos quartos. Você vai ver que a gente tem um pé direito um pouco mais alto, justamente porque a gente não fez rebaixo de gesso, mas eu já comento sobre a iluminação. Eu quero dar foco exatamente nesse canto, que é multiplamente versátil.
O que a gente consegue trazer aqui? Nós temos uma cama superior e uma inferior, que poderia ser um quarto de visita, uma criança conseguiria facilmente dormir aqui em cima, enquanto a outra cama seria de visitas, ou se você notar, a gente tem essa divisão nas tonalidades aqui para esse canto. A ideia foi trazer um quarto ele e ela, um quarto menino, um quarto menina. Então a gente faz inclusive essa brincadeira com as roupas de camas serem trocadas entre o rosa e o azul, seguindo essa demarcação que nós criamos aqui, inclusive na marcenaria. Mas agora eu vou conseguir trazer aqui algumas possibilidades para vocês. Eu gosto sempre de falar que o projeto ele é pensado com o Sweet Living para trazer a melhor sensação, utilização do espaço. Agora vamos pensar na casa como um todo. Esse espaço que eu acabei de mostrar para vocês aqui no corredor, que eu coloquei como home office, você optou por trabalhar com ele todo fechado com um armário. Então facilmente a gente conseguiria deixar apenas uma cama, a superior por exemplo, e você trabalhar aqui na parte de baixo com uma bancada de estudos também, ou trabalhar como um home office nesse espaço. Então as possibilidades são muito diversas quando a gente trabalha com um projeto bem planejado. A ideia aqui é trazer um modelo de possibilidades mais lógico, um projeto específico para você é sempre o mais adequado. E eu falei dessas possibilidades justamente porque essa cama aqui, por exemplo, ela é uma cama box, diferente da de cima que ela é na marcenaria. Então a gente consegue eliminar ela, colocá-la mais para um canto, para o outro, em outras posições, mas principalmente a gente eliminar e trazer essas outras diversidades para dentro do espaço, como as bancadas que eu comentei, ou até um espaço de armazenamento. E essa distribuição com a beliche toda nesse canto, dá uma olhada no espaço livre que nós temos aqui. Então, por exemplo, se a gente está falando de duas crianças vivendo aqui, vai ter brinquedos, vai ter um espaço necessário para esse divertimento aqui dentro do quarto também. Então a ideia foi pensar nessa distribuição para que a gente conseguisse deixar esse ambiente bem amplo também, apesar de ter todas as funções. Pro lado de cá, a gente tem esse armário, que ele ficou com um armário de 2 portas, e eu não vim com ele até o final justamente porque a gente tem uma janela para entrar mais claridade, ter uma circulação de ar bem interessante, visto que aqui ao lado nós temos uma porta que dá para a varanda, que é a frente da casa. Mas voltando para esse lado, aí como a gente trabalhou com essas 2 portas de correr em espelho, também para trazer amplitude, ter uma visão de corpo todo, espaço de armazenamento, eu ainda trouxe essa cômoda, que então a gente consegue ter o aproveitamento mesmo com a janela, ainda trazendo aqui um espaço para as gavetas aqui, o dia a dia, até um pouco mais prático do que você precisar abrir as portas do armário para ter acesso às gavetas. A persiana aqui em madeira traz esse ripadinho que eu amo, né? Eu sempre falo que essa iluminação das persianas são iluminações muito poéticas, que deixam a luz entrar de uma forma muito bacana. Como nós estamos falando de uma suíte, então eu vou mostrar o banheiro desse quarto aqui também para vocês. Aqui quando a gente nota, a gente visualiza que nós temos a bancada toda sem um frontão, então ela fica um pouco mais leve, mais limpa e com a cuba esculpida. Se você notar, para a prateleira que nós temos interna do box ali também, ela segue na mesma altura que está a bancada, para dar essa sensação de continuidade. E no mesmo acabamento também, que é essa pedra. Suite Master, eu acho que é um dos ambientes mais esperados depois da cozinha, porque sim, é um espaço que a gente quer para ter conforto, acolhimento, e esse daqui é bem interessante. Você vai ver que o quarto ele ficou bem amplo, bem acolhedor mesmo, com bastante espaço de armazenamento. Então, bem aqui à minha frente, nós temos 4 portas de armários que pegam a parede toda, e as 2 portas do centro eu trouxe ela no espelho, para trazer essa amplitude também. Há quem não goste de colocar os espelhos na beira da cama e tudo mais, então a gente tem a possibilidade de colocar em paredes para trazer essa visão de corpo todo. Nós temos uma cortina bem acolhedora e um dos pontos mais interessantes aqui foi esse pé direito que eu quis valorizar. Se vocês notarem, aqui nós não temos rebaixo de gesso e nós temos essa iluminação toda em perfil de LED. É um perfil de LED de sobrepor, que muita gente ainda tem esse preconceito com ele pelo fato de ficar mostrando a caixa. Mas eu particularmente gosto bastante de utilizar porque ele dá melhor acabamento às vezes do que o embutido. E lógico, aqui a gente conseguiu fazer com que a gente nem precisasse desse rebaixo.
para trazer ainda mais essa sensação de amplitude, eu fiz essa pintura rebaixada. Então a cor do teto, ela desce um pouco para as paredes, no alinhamento das portas, para criar essa sensação mais de abóbada. Então a gente tem a sensação do teto estar um pouco mais amplo do que normalmente ele é. E automaticamente trazer mais conforto aqui para a parte de baixo. Essa é uma característica muito presente dentro do Sweet Live e dentro dos meus projetos. Quando a gente veio para a parte da cabeceira, nota que os quadros eles vazam um pouco essa pintura. Então a gente quebra essa simetria de ter que estar tudo alinhadinho, tudo certinho, com esse visual um pouco mais desconstruído, trazendo mais imponência ainda para os quadros e para a cabeceira da cama, que ela é toda estofada, bem confortável, pega de parede a parede, com essas modulações bem interessantes. A cama é uma cama queen, então nós temos espaço com circulação inclusive e esse ar bem acolhedor. Eu quis trazer esse frescor para o quarto para que a gente conseguisse trazer um visual um pouco mais sutil, mais sweet mesmo, sabe? E as roupas de cama são todas da Scavone, que eu amo trazer para os meus projetos, como você já pôde perceber, justamente por conta da diversidade de possibilidades que nós temos aqui em composições. Então eu utilizei um pouco do liso, com as listras, o toque mais confortável. Então tudo isso aqui faz com que esse quarto tenha esse ar bem acolhedor mesmo, que a gente descanse do dia de trabalho. Nós estamos falando de 2 dormitórios, mas os 2 dormitórios são suíte, inclusive a do casal, a suíte master. Então aqui ao lado a gente tem o banheiro, que as características são muito semelhantes ao do banheiro de visitas ali, né, do segundo quarto, mas com uma escala um pouco diferente. Então esse banheiro aqui ele é um pouco maior ainda do que o primeiro que eu mostrei para vocês. Agora sim chegou a hora de conhecer a área externa. Vamos lá comigo? Então, enfim, a nossa área externa, que eu acho que é uma das grandes vantagens quando a gente está buscando um apartamento, por exemplo, de 2 dormitórios, como uma metragem como essa daqui, é uma parte que nós não vamos ter. Então a casa tem essa vantagem da gente ter um espaço mais externo, mais aberto, mais gostoso. E aqui a gente fez essa distribuição bem versátil, inclusive. A única parte fixa que nós temos aqui é esse gazebo, que atualmente ele não está fechado, mas sim, posteriormente a gente conseguiria trazer uma cobertura de acrílico, de vidro, com umas persianas aqui embaixo, para trazer esse gazebo bem romântico. A ideia aqui foi realmente a gente conseguir trazer essa área para receber, usufruir com os amigos, com a família, inclusive com um espaço de churrasqueira, que também é portátil nessa ideia. Aqui nós temos uma área permeável, com bastante jardim, com esse piso que também drena a chuva, então ficou um ambiente bem confortável e bem acolhedor. Eu quis trazer aqui uma mesa com cadeiras também e alguns bancos para a gente conseguir receber pessoas aqui de uma forma bem acolhedora. E mais uma vez, eu volto no dia da inauguração aqui da Casa Modelo, onde a gente via as pessoas realmente usufruindo do jeito que a gente pensou esse espaço aqui. Agora eu quero dar uma dica na paleta para vocês, que é essa peça que está aqui na minha frente. E o dica na paleta de hoje foi essa daqui. Aproveitando nossas noites de frio, a gente veio com essa proposta aqui que é da Rochester, o novo lançamento deles, que é a Pine, que é exatamente a proposta de você ter uma lareira na sua casa, portátil, que você leva para todos os lugares, mas que você consegue utilizar todo ano, porque ela não é apenas uma lareira. A parte de baixo dela você também consegue utilizar nos dias de calor, como hoje, por exemplo, com esse sol, para você colocar gelo e bebidas, mas você também consegue utilizar ela como um banco e como uma mesa de apoio. Então você consegue ter essa múltipla função para sua Pine aí e deixar ela bem estética, inclusive no seu dia a dia. Esse foi mais um na paleta, espero que vocês tenham gostado de aproveitar comigo esse tour por essa casa modelo geminada que eu fiz para vocês. Eu tô aqui nessa parte externa, linda, maravilhosa, aproveitando um pouquinho dessa vitamina D para poder lembrar vocês também de já deixar a sua curtida nesse vídeo, já deixar o seu comentário, se inscrever no canal e ativar a notificação, porque toda vez que tiver um vídeo novo, você já vai receber essa notificação. Até o próximo Na Paleta!